Ok. Esta é a quarta etapa da TPS da matéria Linguagem para Organização e Transferência de Dados para o Web. Para o que foi proposto, será feito um pequeno aplicativo que tem como função ler um XML e importá-lo para um dos bancos, no caso aqui uma das tabelas vendas Vassourinha ou vendas Lindaura. Então a aplicação tem que exportar esses dados, em seguida ela tem que importar também esses dados. Nós fizemos um pequeno projeto em C#. Vou dar uma pequena amostra aqui de como foi feito o sistema. Foi feito no modelo com arquitetura MVC, com poucas classes. Então nós temos a nossa classe de conexão, a classe de modelo do nosso objeto venda, com as suas propriedades aqui, a classe venda DAO responsável por acessar o banco e efetuar as operações, e um utilitário para manipular o XML e efetuar as operações referente ao XML. Além disso, temos um pequeno formulário. Então vamos mostrar o sistema funcionando. Em seguida a gente faz um debug no código só para mostrar algumas funcionalidades. Vou remover aqui os pontos que havia colocado para debug. Opa. Tá. Então, o usuário vai selecionar aqui uma tabela. Opa, peraí. Remover os pontos de debug. Agora sim, o usuário vai selecionar uma tabela e aí será exibido no grid o conteúdo daquela tabela. Em seguida ele tem a opção de limpar uma tabela em questão. Ele vai poder exportar os dados da tabela selecionada para um arquivo XML, ou ele vai poder importar um arquivo XML para a tabela selecionada. Vimos aqui que as duas tabelas estão em branco, tanto a tabela vendas Vassourinha quanto a tabela vendas Lindaura. Vamos mostrar aqui o banco para a gente ver como que está. Vazia, vendas Lindaura vazia. Vendas Vassourinha também vazia. Eu já tenho um XML aqui de teste. Um primeiro XML com alguns dados. Só para diferenciar dos outros, vou colocá-lo aqui como modelo primeiro, só para a gente ter uma visão de como vai ficar. Salvá-lo. Vamos então, estamos vendo aqui que as tabelas estão vazias. Vamos importar este primeiro XML para uma dessas tabelas. Vamos começar pela Vassourinha. É o primeiro XML, esse aqui vamos deletar, esse vamos deletar. Bacana, tá aí importado. Importou todos os dados para a tabela Vassourinha. Vamos ver no banco como que ficou.
estão aí, ó. Lembrando que no nosso banco o campo ID ele é idêntico e incremental, então ele vai adicionando automaticamente as informações. Vamos exportar este XML aqui como XML2 e importá-lo na tabela Lindaura. A tabela Lindaura está vazia agora. Então nós vamos exportar o conteúdo da tabela Vassourinha para o novo XML. Primeiro, Vassourinha exportado. Exportação concluída. Aí, então tá aqui Vassourinha exportado. Primeiro exportado, Vassourinha exportado. ID 31, primeiro. Bacana. Vamos então importar esse XML exportado da Vassourinha para a tabela Lindaura. Agora ela está vazia, certo? Então nós vamos importar Vassourinha importado. Bacana. Então agora a nossa tabela Lindaura tem os dados da tabela Vassourinha. Para diferenciar, reparem que na tabela Lindaura ela inicia com ID 32. Na tabela Vassourinha com ID 31. Na tabela Lindaura vamos importar de novo esse XML. Melhor, vamos salvar um novo XML e vamos editá-lo para a gente ter certeza. Esse mesmo XML aqui, Vassourinha exportado, vou colocá-lo aqui como segundo, para a gente importar novamente. Bacana, modifiquei aqui só para a gente conseguir importar o nosso Vassourinha exportado para a tabela Lindaura. Então, vamos importar novamente Vassourinha exportado, dessa vez modificado. Bacana. E agora então nós temos o Vassourinha, os dados que dá a primeira importação, que é o modelo primeiro, e depois os dados da segunda importação, que é o modelo segundo, na tabela Vassourinha. Na tabela Vassourinha, na tabela Lindaura, na tabela Vassourinha, nós temos somente os dados da primeira importação. Vamos limpar as duas tabelas. Esqueci de mostrar no banco. Limpei, agora já era. Aqui a tabela Vassourinha, que eu limpei. E a tabela Lindaura contém os primeiros e os segundos registros do XML que a gente importou. Vamos limpá-la aqui também. Bacana. Essa é a demonstração do aplicativo funcionando. E aí vamos só fazer alguns pontos, um debug em alguns pontos do código para a gente ver como que ficou. As duas tabelas então agora estão vazias. Vamos dar um breakpoint aqui quando a gente seleciona uma tabela. Também um breakpoint no botão de exportação. E um breakpoint no botão de importação. Bacana. Quando eu selecionar a tabela, então, Vassourinha, vamos ver o que ele faz. Nós temos uma função aqui, carrega vendas, e uma outra funçãozinha, get entidade selecionada. Essa função get entidade selecionada nada mais é do que converter o index que foi selecionado no combo para o nome da tabela que a gente vai usar. Como a gente não queria
fazer duas classes, fizemos uma só para tratar essa mesma informação. Coisa bem simples. Agora, a nossa função carrega vendas, ela busca os dados que estão no banco, ela traz para a gente um data table. Eu seleciono tudo que está no banco, jogo dentro de um data table e retorno para a nossa tabela. Como nosso banco está vazio, então não vai retornar nada. Então vamos importar um XML, o primeiro XML, e ver o que acontece. Quando eu clico no botão, a primeira coisa que a gente faz é verificar se existe uma seleção lá no combo, ou seja, se o usuário selecionou alguma das tabelas para fazer a movimentação. E aí eu importo o XML. Tem uma funçãozinha para importar. Essa função, ela abre uma caixa de diálogo para o usuário informar qual XML ele quer importar. Vamos importar aqui o primeiro. Importar. Em seguida, eu preparo aquele XML que o usuário selecionou, eu converto ele numa lista de objetos da minha própria classe venda. Carrego o XML no XML document, load, tá aí o documento carregado. Todos os dados carregados aqui na nossa variável. Agora sim, eu pego esse XML document que foi carregado e eu vou gerar uma lista já no formato da minha classe de venda. Então eu gerei aqui uma lista de vendas, certo? E eu vou percorrer todos os nós. Selecionei o nó principal vendas, e vou percorrer todos os nós filhos do meu nó principal vendas, que no caso é o venda. Existem outras formas de fazer, mas para o que for proposto, essa forma aqui atende aos requisitos com satisfação. O que esse loop está fazendo aqui? O for each, ele está percorrendo todos os itens e pegando a variável de cada um desses itens para a gente conseguir trabalhar. Então, no meu loop, eu instancio um novo objeto da minha classe venda, populo essa classe venda com os dados que está no XML e adiciono esta venda. Tá vendo? Todas as propriedades da minha venda, a minha coleção de venda, a minha lista de vendas. Feito isso, ele passa por todos os nós, bacaninha. Só marcar um breakpoint aqui para a gente avançar. No final eu retorno a minha lista de vendas. Retornei a minha lista de venda com 5 registros, vejam. Então é como se dizer, um array contendo 5 itens, que são os 5 registros que estão no nosso XML. E agora eu insiro essas vendas no nosso banco de dados. Mais uma vez eu seleciono, eu obtenho qual tabela o usuário selecionou. Em seguida eu já estou na minha classe DAO, vendas DAO, que é a classe responsável por acessar o banco. Essa classe vai fazer a inserção. Temos uma função aqui, inserir, sobrecarregada, é claro, né? Onde eu recebo como parâmetro uma lista de vendas e o nome da entidade que a gente vai fazer a inserção. Esta lista com for each percorre a minha lista de objetos e insere um a um
aquela minha função chamou uma outra função inserir, que recebe um objeto único de venda e nome da entidade. Aqui é a string de inserção. Ele pega a string de inserção, adiciona os parâmetros, executa o comando 1 a 1, fecha a conexão, próximo item, e assim vai durante os 5 itens. Acabou a inserção. Exibe, se ocorrer tudo bacaninha, ele exibe a mensagem de arquivo importado com sucesso. Em seguida ele recarrega o grid. Conforme a gente tinha visto, essa função aqui ela vai recarregar todos os dados que tem naquela tabela que eu selecionei. Agora sim, quando eu for listar vendas, eu dou um select, seleciono tudo que está na venda, naquela entidade, e aí ele exibe nosso grid aqui. Ok? Bacana. Essa foi a função de importar. Agora a função de exportar. Eu vou exportar. De novo, eu verifico se o usuário selecionou alguma tabela. E eu tenho a função exportar. A minha função abre uma caixa de diálogo para perguntar ao usuário onde ele quer salvar essas informações. Eu dou um select no banco e obtenho todos os registros da tabela que o usuário selecionou. E aqui eu vou transformar o meu data table, ou seja, o retorno do meu banco, num XML. De novo, nós vamos utilizar a nossa classe manipula XML para fazer essa operação. Então eu entro aqui na nossa classe, eu gero um documento XML, crio o elemento principal, crio a declaração básica de um XML, o cabeçalho, crio o nó principal vendas. Em seguida eu vou percorrer todos os registros da tabela e para cada registro da tabela, para cada venda, eu vou criar um nó venda, não é isso? Um registro venda para ser inserido no XML. Veja, o nosso XML por enquanto ele só tem o cabeçalho e o nó principal. Às vezes falha essa visualização do C#. Bom, mas aqui dá pra gente ver que nós só temos a declaração, tá vendo? E o nosso nó principal vazio aqui, nosso nó raiz. A partir de agora nós vamos criar um nó venda. Criei um nó venda e eu vou percorrer todos os campos daquela linha que eu estou trabalhando para pegar todas as colunas, o nome da coluna e o valor da coluna para adicionar aqui no elemento. Feito isso, eu pego esse elemento com o nome ID e adiciono no meu nó venda. Próximo elemento, próxima coluna. Esse loop passa por todas as colunas da minha tabela, ou do meu data table, no caso aqui. Próxima linha. Então são dois loops. Um loop para cada registro de venda e um loop para todas as colunas do nosso data table. De novo, existem outras maneiras de fazer isso, né? Mas para o que foi proposto, essa aqui atende. Bom, nós já vimos que ele vai passar. Vamos dar adiantar aqui. No final desse loop, com o meu nó venda totalmente formado, olha só. Aqui estava formatado ainda. Eu vou adicionar esse conteúdo ao meu nó principal
Venda. Bacana. Vamos ver se a gente já consegue ver. Já adicionei uma venda, olha só. Então agora eu tenho vendas. Ver se a gente já consegue visualizar. Ainda não. Então nós temos o meu nó, nosso nó raiz, a declaração, nó raiz vendas e mais um item que é a venda. Dentro de venda, as propriedades de cada venda, ID, nome, blá 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 blá. E isso acontece para todos os registros da nossa entidade. De novo, vamos avançar aqui para o final, porque nós já sabemos o processo. Aí sim, agora, neste ponto, eu tenho um XML formado. Poxa, que bacana, hein? Com todos os registros. Aí, ó. O XML é formado com o nó principal e vários registros de venda com seus respectivos parâmetros inseridos um a um. Depois de eu transformar o resultado da minha consulta em um XML, agora a minha função, a minha classe de manipulação de XML também é responsável por salvar esse XML. O destino eu havia selecionado, não é isso? E tem um xml.save. Exibe a mensagem para o usuário dizendo que foi concluída. E pronto. Só isso. Bacana. Bom, agora um ponto interessante é sobre todas as nossas operações, elas estão cercadas por um try-except. Isso nos garante que, se ocorrer algum erro nesses processos, nós seremos avisados. Por exemplo, vamos fazer a importação aqui, vamos editar um XML. XML vassoura exportado, para a gente ver aqui, simular um erro e ver o que acontece. Vamos tentar importá-lo para a tabela vassoura Lindaura. Opa. Continue. Está vazia a nossa vassoura Lindaura. Vamos importar aquele XML só para a gente ver o que vai acontecer de erro. Reparem que a minha função ela está envolta de uma cláusula try e um cat que captura as exceções que ocorrerem, ou seja, os erros. Vamos selecionar aqui a vassoura exportado, foi isso mesmo. Vassoura exportado.xml. Ele vai tentar carregar este arquivo. No momento que ele tentar abrir este arquivo, olha só, eu vou tentar carregá-lo aqui. A minha função de carregamento também está envolto, está protegida por um try catch. E aí, neste momento, vai ocorrer um erro de validação do meu XML estrutural. Já ocorreu o erro. E ele exibe a mensagem para o usuário. Não foi possível importar o XML. É um símbolo inesperado, blá 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 blá. Ele joga essa mensagem para cima até chegar lá na camada de visão do usuário. Se a gente corrigir este erro, vamos causar um erro em uma outra tag. Aqui, por exemplo. Também vai nos exibir a mensagem onde é o erro. Bom, então é isso aí. Esse é todo o funcionamento desse pequeno programinha para atender a solicitação da TPS.